Olá, pessoal. Boa noite, pessoal da GNF, graça e paz. Aqui estamos hoje com uma amiga nossa, a Tamires. A Tamires é uma bênção. Conheci a Tamires em novembro de 2019, na integração da empresa que nós trabalhávamos há tanto tempo atrás, no Einstein. E a Tamires, ela não só é uma garota de caráter, como ela é uma ótima profissional, ela é muito responsável. Hoje ela trabalha com a pastora Estela. A pastora Estela ama ela, trabalha com a Dida, que vocês conhecem, a Dida. E eu a chamei aqui porque ela tem um testemunho muito legal de vida, onde Deus fez várias coisas legais na vida dela. Então, outra entrevista básica nesse bate-papos do reino, e eu sou grato a Deus por ter vários amigos do reino, pessoas que têm alguma intimidade com Deus e têm evoluído nas suas vidas. Obrigado por topar o convite, Tamires. Muito obrigado. Rogério, e realmente, suas palavras são minhas, vocês são amigos do céu mesmo, assim, que apareceram na minha vida. Eu sou muito grata, tanto a Dida quanto você, e a Estela hoje, né, que eu tenho bastante contato, e o convívio com vocês realmente é transformador. Legal, glória a Deus. Fala um pouquinho pro pessoal para te conhecer. Você é de onde? Você tem quantos anos? O que você faz da vida? Bom, eu sou do Brasil, porque depois vocês vão entender um pouquinho. Eu já morei em vários lugares. Atualmente moro em São Paulo, mas eu nasci no interior. Tenho 25 anos e qual foi a outra? Eu trabalho O que com o que você, quê, né? o que você faz da vida? Legal. Hoje eu estou como designer digital, mais precisamente o UX Strategy dentro da inovação do Hospital Albert Einstein. Legal. Você falou que você nasceu no interior. Interior de onde? Aqui, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ah, 6 horas daqui, depois de Ribeirão Preto um pouquinho. Isso mesmo, E perto de aí Mirassol. você foi igual cigana, então. Foi um pouquinho cigana aí, já me mudei umas 9 vezes. Por onde você morou? Depois de Rio Preto, eu vim para Osasco, aí eu fui morar na capital mesmo, lá na Vila Mariana, pertinho de onde a gente trabalhava. Depois voltei para Osasco e fui para Manaus. De Manaus a gente foi para Belém. De Belém a gente foi para Fortaleza. E aí eu fui para o Rio estudar. E hoje estou em São Paulo. Em Osasco. Legal. E Osasco, né? Seu noivo é de Osasco, não é isso? Não, Não, ele é ele do está Rio. morando em Osasco. Ele é do É do... Rio. Conheci Sim. quando estava estudando. Legal, legal. Então, a Tamires tem uma vida corrida pelo Brasil. Qual o seu lugar predileto no Brasil, Tamires? Todo mundo pergunta isso, é muito difícil, sabe, Rogério? Porque cada lugar que eu morei, eu tinha uma idade diferente. Então, são experiências em diferentes idades, né? Não é, é diferente que depois de adulta a pessoa se muda, ela acaba tendo as mesmas experiências. Mas, por exemplo, Manaus, 13 anos de idade. E já em Belém eu estava nos meus 15 ali. Então, são momentos diferentes de vida que a gente tem. Assim, em termos de cidade, eu adoro São Paulo. Por conta mesmo da profissão, do momento de vida e tudo mais. Minha família em si, pelo momento de vida, eles amam Fortaleza. Inclusive, foi o último lugar que eles ficaram, né? Eu ainda rodei Rio e São Paulo, e eles continuaram em Fortaleza por gostar muito das praias, cidade mesmo e tudo mais. Sabe uma coisa que eu costumo perguntar para as pessoas que viajaram bastante? Qual o seu 1 metro quadrado preferido, sabe? Sim, É sim. assim, ó, aquele lugar que você fica ali e fala, aqui o meu café, ou aqui vê o pôr do sol, o nascer do sol, ou naquele ângulo. Qual o seu 1 metro quadrado preferido? Eu gosto, assim, eu acho que o metro quadrado vem muito com recordações, né? Não é nem o lugar, né? Em termos de recordações, eu tenho muitas boas recordações na Vila Mariana. Eu tinha 10 anos de idade, era uma época dos meus pais estarem bem, da minha irmã estar nascendo. Então eu gosto muito daquele lugar. Até quando a gente voltou, quando eu fui trabalhar lá, é um pouco nostálgico para mim andar por ali, entendeu? Que legal, não sabia. Que legal. Agora, eu lembro de uma vez que você entrou numa reunião com a gente, que o seu fundo parecia tela digital, né? Dava para ver o mar assim do fundo. Ali é a casa do seu pai? Isso, meu pai, ele mora em Fortaleza hoje e é apaixonado por praia, como eu disse. Então ele não tem a mínima vontade de voltar aqui para São Paulo. Então, pensando, olhando você entrar numa reunião com aquele fundo de mar assim, dá pra achar que sua vida foi fácil, legal, né? Aquela vida Assim, boa, não é?
Quem vê, né, foto no Instagram não sabe, né, a realidade, né, Rogério? Aonde Deus, o que que Deus fez com você, Tamires, pra você chegar até onde você chegou aqui? Porque hoje você é uma profissional de sucesso. Você é referência para algumas pessoas, né? Mas como é que chegou até aí? Vou começar um pouco com a história dos meus pais, né, que eu acho que são muita inspiração para quem eu sou hoje. Meus pais, eles sempre foram empreendedores. Meu pai não terminou nem a sexta série. Minha mãe, ela começou a faculdade, mas largou. E eles tinham padarias, era do ramo de padarias, e eles estavam bem até, né, na vida, até que um prédio caiu em cima de uma padaria. E aí foi dívida abaixo de dívidas e tudo aconteceu errado, ninguém pagou nada dos prejuízos, eles ficaram meses sem receber nada porque causa esperando acontecer, né? E aí com isso receberam a oportunidade de trabalhar com filtro de água. E meu pai sem nada, ele veio para São Paulo, a gente morou de favor na casa dos meus avós, aqui onde eu moro hoje, inclusive, engraçado, né? E ele virou vendedor de porta em porta, né? E ele cresceu muito na empresa. De vendedor de porta em porta, ele virou diretor-presidente. E quando ele virou diretor-presidente, ele fez uma negociação que ele pegava uma das empresas da holding para ele, mais umas outras coisas, e ele foi tocar a empresa dele, que ele se viu limitado ali a isso. Então, por isso que a gente se mudava muito, porque ele saía implementando várias masters franquias pelo Brasil e a gente ia junto, né, acompanhando, eu, minha mãe e ele, e minha irmã posteriormente. E aí eu vi tudo isso acontecer, altos e baixos, e quando meus pais, quando eu estava no terceiro ano, que era um momento decisivo, assim, né, meus pais faliram, meu pai desfocou da empresa, e aí isso resultou na separação, né? Foi um momento muito difícil para minha mãe. Minha mãe, ela é evangélica também, então foi um momento muito difícil para minha mãe, para ela aceitar realmente isso que estava acontecendo. Ela lutou muito, lutou várias vezes, né? Durante os 25 anos que eles ficaram casados. E aí eu estava no meu terceiro ano, falei assim, não vou estudar, estava revoltada, meus pais separando, a gente vendendo tudo, era carro indo embora, era um monte de coisa acontecendo e o mundo despedaçando, né? E meu pai arrumou uma outra esposa e foi morar com ela no Rio de Janeiro. E numa dessas visitas que eu fui com meu pai, quando ele se separou, ele estava dando um treinamento do lado da SPM, que era o meu sonho estudar na SPM, né, publicidade, e eu me encantei, eu fui visitar o prédio, não sei o quê, eu falei, pai, eu quero estudar aqui. E como ele tinha acabado de separar, ficar com uma das filhas na separação é lucro, né? Então ele falou, vem pra cá, a gente dá um jeito, você vai estudar, me fez o sonho, e eu voltei para Fortaleza e comecei a estudar só para a SPM. Então eu peguei todas as provas da internet, fiquei estudando para passar e tal, passei, me mudei. Cheguei no Rio, um mês depois, meu pai fala: não tá dando certo esse negócio aqui, preciso voltar para a sede, que era em Fortaleza, vou voltar e você vai voltar comigo. E eu falei: de jeito maneira, você me fez realizar um sonho e agora você tá tirando o meu sonho, basicamente, de jeito maneira, de jeito maneira. E ele falou: eu não tenho dinheiro para pagar a sua faculdade. Ele bateu a real, né? E aí foi um choque, assim, para mim, sabe? Eu me vi numa situação, Rogério, que que eu faço, né? Eu vou ter que ir embora, largar tudo. E aí eu falei com a minha mãe em oração, a gente em oração. Eu conversei com uma amiga do meu pai tinha um casal de amigos, mais velhos até que ele, mas eram amigos de trabalho, assim, né? E eu conversei, ela falou, ai, meu filho fez um negócio chamado Fiéis. Por que você não vê isso? Eu, mas o que é isso? O governo que paga a sua faculdade e depois você paga pro governo. E aí eu fui pesquisar, né, uma coisa muito burocrática. Falei, mãe, isso não vai dar certo. Minha mãe, vai, tem fé, você vai conseguir e tal. E aí eu fui, tipo, preenchi, fiz as coisas, lancei. E as coisas foram acontecendo assim que hoje até minha mãe ela não sabe como aconteceu assim. Eu sei que ela estava aqui do nada, ela veio para o Rio de Janeiro, a gente estava no banco e o banco ainda falou para gente que além deles pagarem agora iam começar, deu certo, fiéis que eles iam pagar minha faculdade em cima diante, eles iam devolver todo o dinheiro do primeiro semestre que meu pai pagou para eu estar estudando. E com aquele dinheiro que entrou, eu consegui viver, né, pelo menos um ano ali com aqueles valores de mensalidade, e ainda minha faculdade estava sendo paga. Então não tinha nem como meu pai discutir comigo para eu continuar lá, sabe? Que legal. Foi assim, eu acho que a primeira vitória que eu falo assim de coisas inexplicáveis, né? Tem algumas outras coisas, mas essa assim é uma das mais marcantes assim que a gente tem. Aí eu E, posso continuar. não, e você morou aonde no Rio? Bom, vamos lá. Então, sabe esse casal?
eles me acolheram, porque meu pai falou, você não vai morar sozinha de jeito nenhum, uma menina de 18 anos morando sozinha. Falei, pai, aí eu conversando com a Sônia falou, não, deixa ela morar aqui, o Rafael, que era filho dela, o Rafael foi morar na cidade que estava para fazer faculdade, deixa que ela mora aqui no quarto dele, ela fica no quarto dele. E eu fui, cara e coragem, eram 2 idosos, cheios de costumes, uma pessoa estranha, não é nem uma pessoa da família, assim, sabe? Então, convivência é uma coisa complicada, né? Então, era todo cheio de dedos, a minha roupa suja, sabe? Um desconforto, né? Mas era o que eu tinha e foi pessoas de Deus que entrou ali para realmente me proporcionar a realização de um sonho, desde me dar a saída até me dar a moradia. Eles moravam a 3 horas de ônibus da minha faculdade. Então eu saía de lá, era 5 da manhã, eles moravam na Praia do Recreio, então era 5 da manhã, eu estava naquele vento gelado da orla, esperando o ônibus passar, escuro ainda, às vezes, por causa do horário de verão e tal, e eu ia de ônibus 3 horas e voltava 3 horas, então era basicamente para estudar, né? E aí, quando aquele dinheirinho começou a esgotar, eu falei, gente, eu preciso trabalhar, e eu queria muito comprar um computador, porque todo mundo tinha computador da maçãzinha, e eu queria um computador da maçãzinha, e eu falei, eu vou trabalhar. E aí eu falei, pai, eu preciso trabalhar. E para eu trabalhar, não dá para eu morar com a Sônia mais. É meio inviável. Foi uma luta de convencimento, mas eu também nem sei explicar como ele permitiu eu ir morar numa república, entendeu? Porque é uma coisa meio surreal do protecionismo que meu pai tem em relação às filhas mulheres dele, né? O protecionismo. E foi uma coisa fluida. Eu encontrei a primeira república que eu visitei era uma república perfeita, assim, tinha regra para tudo, não entrava ninguém que não fosse as meninas, era só de meninas, eram 14 meninas em 3 quartos, inclusive. Era cheia de regras, nunca ninguém mexeu na minha manteiga lá, só para você ter uma noção, assim. Então, legal, assim, sabe? E era na frente do shopping. Quando eu encontrei na frente do shopping, fui pro shopping, mandei currículo, e na mesma semana eu consegui meu primeiro emprego de vendedora de loja. Então, a menina que tinha Caramba. tudo, nunca pegou um ônibus na vida, foi morar no Rio de Janeiro, pegando ônibus 5 da manhã, trabalhando em loja de shopping como atendente, meio no período de fim de semana, né? Porque quem trabalha em shopping sabe como é sofrido, assim, a rotina. E era aquelas lojas que não tinha nem estoquista, caixa, a gente era tudo, assim, a gente vendia, a gente era estoquista, a gente era caixa, tinha que bater arara, tinha que fazer conferência, tinha que fazer tudo. Então, assim, foi uma puta experiência, desculpa a palavra, mas foi uma experiência grande e que me trouxe muitos ganhos, assim. Eu tenho um pouco de meu pai, né, com vendas, né, então eu trazia muito o que eu vivenciei, porque eu vivia muito no meio deles, assim, sabe, meus pais não tinham com quem me deixar, eu ia para as reuniões com eles, eu acompanhei muito, então toda essa minha vivência, né, de crescimento que eles tiveram, me trouxeram, e por incrível que pareça, eu fui a vendedora que nos meses que eu fiquei lá, que mais vendia, né? Então, eu realmente estava ali com um propósito. E sim, eu consegui comprar meu computador e consegui viver mais um pouquinho lá no Rio de Janeiro. Que legal, que legal. Você vê Deus se movendo em tudo, assim, né? Para quem não sabe, Recreio dos Bandeirantes é lá no canto, depois da Barra. Você tem que passar a orla inteira, ou você vem de carro pela linha, né? Linha amarela, não é? Ou você pega para chegar na cidade. Então não é perto. Hoje em dia tem metrô lá, antes não tinha, né? E o metrô ainda é na Barra, na ponta da Barra. Então tem, tipo, as Avenidas das Américas inteiras até o Recreio para chegar no metrô. Então, mesmo com o metrô, ainda é longe, bem longe. Vixe, que legal. E aí você trabalhou como vendedora, você vê que até o seu histórico ajudou nisso, né? Deus fez até que o seu passado somasse nisso, né? Que Exatamente. muito legal. Não, Mas aí, tem Deus em tudo, sabe, Rogério? A gente falar friamente, as pessoas falam, nossa, olha, superação. Mas não é superação, não foi nada disso, sabe? É realmente a mão dele, porque sem isso não tem. E até a força para eu ficar longe da família, deixar minha mãe recém-separada em casa, sabe? Eu era a melhor amiga dela ali, minha irmã tinha o quê? 10 anos de idade. Então, eu deixar minha mãe recém-separada, sozinha numa cidade. Então, assim, tem todo esse lado emocional também, que a gente se pautou em cima dele mesmo, assim, sabe? sim, sim, muito legal. E aí? E além disso, como é que você chegou em São Paulo?
Ah, então tem uma historiazinhas, né? Aí eu me formei, obviamente, e meu pai falou assim, ele me ajudava na época como podia, ele pagava minha casa, né? Minha república. E aí ele falou assim, eu cumpri minha promessa, que era te ajudar até você se formar. Então agora você volta para Fortaleza. De novo, ele tentando me trazer para perto como pai. E eu falei assim, eu não quero voltar para Fortaleza. Que mercado que eu tenho aí para mim? O mercado é pequeno lá, né? Eu não me via em Fortaleza, né? E aí eu né, nessa busca, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? Mãe, pelo amor de Deus, não quero voltar para aí, me ajuda, não sei o quê. E a gente em oração, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu conversei com meu avô mora em Osasco, falei, vô, tá acontecendo isso, isso e isso, não quero voltar para Fortaleza, posso morar com você? Ele estava morando sozinho. Aí ele falou, se seu pai não ficar chateado, né, não se opor, você pode. Aí eu falei, ferrou. Porque meu pai vai se opor, né? Ele vai encontrar algum empecilho. E aí eu fui atrás de conversar com meu pai com muitos dedos, né? Explicando, falei, e antes disso eu fui no meu trabalho. Porque de certa forma, ou eu ia ser demitida, né? Pedir para sair para voltar para Fortaleza, ou eu poderia conseguir uma transferência para São Paulo. Então eu fui pedir a transferência, que se caso meu pai embarreirasse, eu ia falar que eu ia sair. Mas eu ia chegar com um pacote completo com o meu pai para né, dar o fecha. E aí eu fui para lá, eles falaram, eu acredito que não vai ter problema, mas você precisa ter uma entrevista. Aí eu fiz entrevista com o head daqui na época. Demoraram mais ou menos uma semana e eu na angústia, né, em oração, e saiu positivo. E aí eu chamei meu pai para conversar, né? Falei, pai, olha, recebi uma proposta de transferência para São Paulo. Conversei com meu avô e meu avô falou que se o senhor não se opor, ele pode me receber. Ele ficou em choque, não me falou nada. Aí depois ele meio que falou ok, assim, foi dando um ok, e eu só fiz minhas caixas. Foi tipo, coisa de uma semana eu estava morando em São Paulo. Então, que aí é onde eu vim morar hoje, né? E é muito engraçado, né? Que eu sozinha, 18 mais não, tinha uns 20 e poucos anos já, pondo umas coisas no ônibus. Eu fiz mudança de ônibus, então me mudei com 3 caixas de ônibus, chegando em São Paulo, com 3 caixas, assim, um monte de coisa. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Meus pais podendo me proporcionar conforto, né? A família e tudo mais, e eu aqui, né? Que é isso? Não, mas Deus está comigo, sabe? Eu sempre tive isso em mente, sabe, Rogério? Porque nada foi por acaso. Se eu tava chegando em Sim. São Paulo de ônibus com 3 caixas, era porque era pra eu estar aqui, sabe? E engraçado, né? Como você mudou bastante na sua vida, até te preparou para mudar mais vezes, né? Sim, sim. A resiliência, né, eu acho que foi construída com todas essas mudanças. Acho que o poder da adaptação e de, tipo, enfrentar algumas situações vem muito disso, sabe? Aprender a se reinventar dentro do que você já tá vivendo, sabe? E isso é só com a força dele também que eu faço. Porque quando a gente fala, por que eu vou mudar de novo, né? Na época, criança, mudar de escola, mudar das coisas foi sempre necessário, sabe? Tudo o que aconteceu na vida dos meus pais foi por causa dessas mudanças, e hoje também na minha, né, para eu permanecer realizando meus sonhos e crescendo profissionalmente, foi necessário mudanças, né? Que legal, não é? E outra coisa que é interessante, você deixou o noivo lá no Rio, né? Ele fazia medicina, né? Então ele se forma 2 anos depois, que a minha faculdade era de 4 anos. E aí a gente falou, e aí, qual vai ser, né? O que vai acontecer aqui? Aí ele falou, não, preciso terminar minha faculdade. Sem terminar minha faculdade, não posso fazer nada. E quando eu terminar, eu posso tentar uma residência em São Paulo. E aí foi outra angústia. A gente namorou à distância, então eram muitos finais de semana eu pegando ônibus para ir para o Rio, ou ele vinha para cá. Mas eu acho que tudo dá certo quando você tem um pouco de maturidade. Eu acho que o relacionamento, quando você tem realmente um propósito ali do que vocês dois querem ao mesmo tempo, e estarem pautados, sabe, com muito respeito, muita confiança, muito companheirismo, parceria, eu acho que funciona, sabe? A gente não tem que ter qualquer outra coisa maligna ali, porque imagina um relacionamento à distância com uma vírgulazinha já é motivo para muitos problemas. E eu falo para você, com toda a transparência, as nossas brigas nunca foram de nada, assim, foram mais de tipo assim, você precisa estudar mais, sabe? Coisas assim, um cuidando do outro. E nem eram brigas, eram coisas de cuidado mesmo, né?
ah, você precisa dormir melhor, você tá dormindo muito tarde, você sabe? Essas coiseiras de dia a dia, mas nunca de ciúmes, de coisas malignas, que eu acho que se acontecer isso num relacionamento, essas coisas muito pesadas, não vale a pena, sabe, Rogério? Porque é para ser uma parceria, é para ser uma troca. Então é muito isso que eu tenho com ele, sabe? Então, uma frase que eu falei para ele logo na primeira semana que a gente se conheceu foi assim: eu sei muito bem o que eu quero. Se você souber o que você quer, vai dar certo. Então, cada um tem que saber muito bem o que quer ali, sabe? E quando a gente sabe, a gente vai tranquilo. Mas não é fácil, né? Você tem saudade, você quer Lógico, né? prismo, sabe? Diferente, ter presença. Mas passou. E ele passou na faculdade, não, na residência, e se mudou para cá ano passado. Hoje ele mora aqui em São Paulo, do lado do hospital que ele trabalha, por causa da rotina de residência. Que também não é fácil, né? Mas a gente tá aí, superando, né? É muito engraçado. Para o pessoal da igreja estar assistindo a gente, ou até nossos ouvintes, espectadores de outros lugares, eu trabalhei com a Tamires quase 1 ano e meio, e é divertido. A Tamires, ela é focada, ela coloca a cabeça no computador e ela sai fazendo, sabe? É meio um trem que vai fazendo coisas, sabe? E ela vem uma área de design, ela pensa em design thinking, ela pensa em empatia, ela pensa na forma que o usuário vai enxergar. Então ela tem esse lado de focar ali, chegar e fazer, que dá a impressão disso, né? Aquela pessoa que deixa o noivo lá no Rio e vem para São Paulo, que está focada na sua carreira, e ao mesmo tempo se preocupa com pessoa, né? Então é muito interessante. Foi muito divertido trabalhar com a Tamires. Às vezes a gente descia lá no Einstein, na parte de baixo, para tomar um café, né? E conversar. E sempre as conversas eram engraçadas, porque o noivo dela se muda para São Paulo, né? E logo em seguida vem uma pandemia que não deixa os dois se verem. E ele trabalha no hospital. Até essa dificuldade, né? Sem se ver por causa do desconhecido ainda, né? No início, a gente não sabia como lidar com a doença, né? Com o vírus. Então a gente falou: olha, eu moro com meu avô, eu vou me prevenir, vou ficar em casa com ele, e você tá na linha de frente, não vamos nos ver. Paciência. E foi realmente 1 mês depois que ele se mudou, veio a pandemia. É engraçado. Então, depois de 2 anos quase sem o noivo por perto, ele fica só 1 mês com ele, depois vem uma pandemia que afasta vocês dois de novo, né? E eu acho que a sua vida tem um padrão aí, né? Dá pra ver um padrão de É, acreditar, buscar, correr, né? exatamente. E até para estar no Einstein, Rogério, é inexplicável, eu falo assim, né? Eu estava no meu outro emprego, né, na consultoria, e eu tinha ido conversar com o meu head, com o meu chefe, falando que eu queria uma promoção, mas eu não queria promoção financeira, porque eles me davam promoção financeira, mas eu queria promoção de cargo, eu queria mais responsabilidades, eu queria que ele me visse de uma forma diferente, queria participar mais. E tinha uma oportunidade na empresa, que como é consultoria, a gente trabalha para várias empresas, e dentro da empresa que a gente prestava serviço, surgiu uma oportunidade do manager, né, do gerente daquela empresa, para cuidar de todos os consultores que estão alocados lá. E eu fui conversar com ele para pedir essa vaga. Em poucas palavras, resumidamente, ele me falou que eu era muito nova, que eu tinha muita coisa para aprender, para viver, ok, respeito. E aí era uma empresa da saúde também. E eu falei, então tudo bem, respeito, vou aguardar, quero crescimento. E se você puder me priorizar em projetos de empresa de saúde, me conta comigo porque eu estou gostando, quero me aprofundar nisso, eu quero crescer nessa área. Por meu namorado noivo, ele ser médico, a gente tinha muitos assuntos em comum, então isso foi bem mais legal também para a gente, né, conversar e tudo mais. Eu já falava muito com ele sobre isso, então é um assunto que eu gosto. Ele falou, tudo bem, beleza. 1 mês depois, entraram em contato comigo no LinkedIn. Até achei muito estranho, assim, uma vaga no Einstein, mas no Einstein? Como assim? Alguém vai me chamar no LinkedIn? Gente, mas que estranho. Eu tava achando tudo muito estranho, mas tava seguindo o processo ali, né, normal. Eu normalmente não aceitava, porque eu estava curtindo muito minha carreira dentro da minha antiga empresa, mas era o Einstein, não tinha como eu falar não, né? E aí eu fui seguindo o processo, e quando eu cheguei para falar pro meu head que eu estava de saída, e eu falei, ele perguntou, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para o Wes. Ele falou, não tenho nem o que discutir com você, então, né?
Você veio falar um mês antes que você queria se aprofundar na saúde e hoje a maior empresa de saúde está chamando você para trabalhar lá. Eu não tenho nem como te fazer contraproposta. Eu falei, realmente, dificilmente talvez eu aceitaria uma contraproposta, porque é uma oportunidade de conhecer realmente esse mundo da saúde, sabe? Então, até nisso, se você parar para pensar, é dele, não tem explicação. Eu não estava buscando no mercado. O mercado me buscou para aquilo que eu gostaria de me desenvolver, crescer e ter oportunidade, sabe? Então, eu até fico emocionada, porque não tem explicação mesmo, assim, sabe? Eu acho que é tudo muito bizarro, gente, se você contar friamente, né? Sim, é verdade. Ainda se chega uma mensagem do Einstein pelo LinkedIn de uma pessoa, né? Você vai falar, estão me zoando, isso aqui é phishing. Não é verdade, né? Muito legal, muito legal. Só temos a agradecer a Deus pelo seu testemunho, Tamires. É uma honra ver tudo isso, eu vi de perto, você é de verdade, você deixa muito claro quem você é e o que você faz, é muito legal trabalhar com você, foi muito legal. E eu vejo agora a Estela testemunhando, né, essa parte boa também. Quero te agradecer por ter participado com a gente aqui. Acredito que um monte de gente vai ser impulsionado com isso, vai pegar esse seu testemunho e levar para frente. E você poderia orar pelas meninas que estão lá agora vendo isso, pelos rapazes que estão vendo isso agora e sem esperança na vida? Você pode orar por eles, por Eu favor? tenho vergonha. Gosto de orar, mas vamos lá. Primeiro, agradecer a Deus, né, justamente pela Rogério, Dida, Estela entrarem na minha vida. Eles clarearam muito, me aproximaram muito de Deus, então eu sou muito grata. Todo o conhecimento que eles passam, toda a oportunidade dessa aproximação. E todo esse entendimento hoje, clareza que eu sei que Deus agiu na minha vida, vem por causa desse conhecimento que eles vêm me proporcionando cada dia mais. Agradeço, obviamente, pela minha vida, né, Deus, como quase todos os dias eu venho conversando com você sobre isso, quão abençoado o Senhor vem me fazendo feito, né? E eu peço hoje que todo mundo que se inspirou, que gostou, né, dessa jornada, e que o Senhor consiga proporcioná-los também para que eles sejam um sucesso, tenham capacidade, tenham calma, entendam os sinais, entendam as mensagens, aceitem, né, o caminho que o Senhor está propondo, que eu acho que é o mais difícil, quando a gente não quer aceitar, talvez, a forma como está sendo conduzida. Por mais que às vezes não é a forma perfeita, não é a forma como você gostaria que fosse conduzido, ele está proporcionando e no final, de alguma forma, você vai conseguir extrair se você seguir direitinho. Então, dê calma para essas pessoas, paciência e clareza, que o Senhor está preparando algo muito grande para todo mundo aqui. E, mais uma vez, sou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor me proporcionou e me proporciona diariamente, e tenho certeza que o Senhor faz isso para todos os seus filhos, basta eles acompanharem a jornada e estarem abertos para o Senhor fazer as realizações. E é isso, muito obrigada. Tá no mudo, Rogério. Amém. Fique aí na linha, tá? Só encerrar aqui a gravação. Obrigado, pessoal. Até a próxima.